Olá, quarentena, filme 3, filme 6, A Hidden Life, Uma Vida Escondida. Filme novo do Terrence Malick. O Malick, ele é um cara, um diretor que não é de fato um diretor de cinema, na verdade ele é diretor, ele é filósofo e principal tradutor do Heidegger para a língua inglesa, o maior especialista em Heidegger no mundo, no Martin Heidegger. E de vez em quando ele faz uns filmes. Quando eu digo de vez em quando, assim, 10 anos ele faz um filme, e os filmes costumam ser aclamadíssimos. Todos os atores querem trabalhar com Malick. Ele escreve e dirige os próprios filmes. E ele tem um jeito só dele de filmar. E tem obras-primas no currículo, como Além da Linha Vermelha, Dias no Paraíso, com a fotografia incrível do maior fotógrafo do mundo, cubano Nestor Almendros. O Árvore da Vida, com Brad Pitt, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, no ano em que Melancolia, do Lars von Trier, ia ganhar a Palma de Ouro. E tudo com espaço de 10 anos. Aí, depois do Árvore da Vida, quando ele ganha a Palma de Ouro, ele dá uma louca nele, ele começa a fazer quase um filme por ano. E os filmes não são bons. Amor Pleno não é bom, Canção em Canção não é bom, Cavaleiro de Copas não é bom. Inclusive tem na Netflix um ou outro. Embora eles conservem a marca do Terrence Malick, que ele é um cristão convicto, como o Heidegger ele, a melhor frase que traduz as preocupações do Terrence Malick e do Martin Heidegger, ela está no início do filme Árvore da Vida, quando a personagem diz que a natureza, ela aceita tudo. Já a graça divina, ela não, ela coloca regras em tudo. E que é mais fácil viver pelo caminho da natureza do que pelo caminho que não tem regra, tudo pode, do que pelo caminho da graça divina, onde você tem que ser bom, fazer o bem. Então essa é a dicotomia esse é o grande lance do Malick. E aí ele, provavelmente muito influenciado pela onda neoconservadora nos Estados Unidos, ele é americano, e o Trump, etc. Então ele resolveu resgatar uma história real nesse filme novo que a gente vai ver hoje, que está aqui embaixo na descrição, tá link para baixar, legenda, vídeo, filme, programa para tocar isso, instruçõezinhas de como fazer e uns extras que eu coloco para ter sempre um material extra, seja textos, entrevistas, livros inteiros em PDF. De repente eu vou deixar um livro do Heidegger aqui em PDF para vocês baixarem, porque é isso, esse projeto é para a gente aproveitar, porque não nos foi dado tempo, né? Foi nos tirado tanta coisa com essa quarentena, com esse coronavírus, mas nos foi dada uma coisa que a gente quase nunca dá importância, que é o tempo. A gente sempre acha que está faltando dinheiro, comida, amor, mas tempo a gente já abstraiu. Eu estou ouvindo barulho de cachorro latindo e de panela batendo. Eu não sei se são os cachorros que estão brigando, ou se o nosso Bozo está falando, ou se, na melhor das hipóteses, aí finalmente os cachorros começarem a bater panela. Aí vai. Voltando ao filme de hoje, ele conta a história real de um fazendeiro austríaco que se recusou a entrar no exército de Hitler durante a Segunda Guerra.
todos austríacos, todos homens austríacos em idade plena, de porte atlético, foram obrigados a entrar no exército. E aí esse cara camponês, com a família dele todo estruturado, vivendo uma relação com a natureza ali muito plena, e com uma paz muito grande, uma aldeia no norte da Áustria, com umas montanhas lindas demais. O filme se passa na aldeia onde aconteceu de fato a vida desse cara, onde isso tudo aconteceu. Então ele se recusou, então toda hora o exército ia lá, aí ele ia servir um pouquinho e voltava chocadíssimo com o que ele viu. E cada vez mais se recusava a ir e voltar, e tem uma hora que ele é preso, e ele é preso, ele é executado, e por isso que não é spoiler, aqui é uma história famosa, ou pelo menos, né, agora está mais famosa ainda, e ele vira santo, ele foi santificado, beatificado há pouco tempo, esse cara, essa pessoa. E a onda toda do filme é aquela coisa que o Malick tem de voz off, traduzindo os pensamentos, ou seja, os personagens do Malick, eles mais pensam do que falam, então você ouve muito a voz deles narrando o tempo todo. Então é esse cara pensando as justificativas dele para não aderir à guerra são absolutamente sensacionais, e são absolutamente sensacionais nos dias de hoje. Você fica pensando assim, por que eu não vou aderir ao Trump? Por que eu não vou aderir ao Bolsonaro? Então tem uma cena, por exemplo, que ele está discutindo com um padre, e ele fala assim, padre, olha só, cara, se Deus nos deu o livre-arbítrio, então as nossas decisões são de responsabilidade nossa. E eu quero fazer o bem, eu quero ser um homem bom, mas eu não quero ser um homem bom servindo à mentira. E a gente tem o Trump e o Bolsonaro hoje, e o Hitler também era muito fake news, era totalmente, o modus operandi era exatamente o mesmo do neoconservadorismo de hoje, do século XXI, segunda década do século XXI. Então as conversas que tem, dá vontade de anotar, sabe, e é uma espécie de manual. O filme é muito calmo, ele é extenso, e ele é muito calmo, ele é numa tomada, ele é ótimo, ele é quase um ansiolítico para os dias de hoje, então, que a gente está precisando conversar sobre isso, mas não está sabendo como fazer de uma forma que não deixa a gente ansioso. Esse filme é perfeito para isso. É mais um filme que também estaria no cartaz no cinema, mas foi interrompido pela quarentena. Os cinemas fecharam e ele estava bombando nos cinemas aqui. Então, ele é sobre isso, é sobre essa força que exige mais de nós. Aderir à selvageria dos governos que prometem soluções rápidas para tudo, rápidas e violentas para tudo, ou seja, aderir aos nossos instintos mais básicos de violência, ou renegá-los. O que exige mais? Quem é o forte e quem é o fraco? Na minha opinião, o fraco é aquele que aderiu ao discurso do Hitler, aderiu ao discurso do Trump, aderiu ao discurso do Bolsonaro. Esses são os fracos, são as pessoas de espírito fraco, que preferem o caminho mais fácil de resolver as coisas, sabe? É aquela história de, olha, vamos trabalhar, vamos interromper a quarentena e vamos trabalhar, porque vão ser só 5 mil, 10 mil mortos, e a gente pode lidar com isso. Essa é a parte mais fácil, na nossa cabeça, a gente apagar isso e conviver bem com isso. Essa é a parte mais fácil. Difícil é a gente ficar em casa, sofrer
as consequências da quarentena para todo mundo. Você aí tá desesperado com a quarentena, mas você está fazendo isso não só por você, está fazendo pelo coletivo. Então, isso, na minha opinião, exige muito mais força do espírito. Ou seja, quem resiste a isso é um ser humano mais forte. E o filme é sobre isso. Então eu acho que o filme vai ajudar a gente muito bem nessa época agora por causa disso. Tá? Boa sessão para vocês. Eu esqueci de falar algumas coisas de ontem, do filme do... Já tem um feedback enorme do filme de ontem, do filme do Ken Loach. Eu fiquei falando no vídeo inteiro que o nome do filme era Sorry I Miss You. Na verdade se chama Sorry We Miss You. Em português é Você Não Estava Aqui. E faltou falar uma coisa muito importante sobre o cinema do Ken Loach, que ele é um cinema barato, porque ele é um cinema de ator. Ele joga as fichas dele todas nos atores e com muita frequência são atores britânicos que você nunca viu antes, tá? Sabe? Então ele vai lá no teatro inglês não no mainstream, né? Mas ali na galera que está precisando de emprego, pega uma galera incrível e todo filme novo dele são novos talentos que a gente descobre. E fazer um cinema de autor não só barato, como de ator, né? Ou seja, onde os atores carregam o filme todo nas costas. Isso é lindo, mostra de novo uma empatia pro outro muito grande. Então, para quem viu ontem, lembrar disso, dos filmes do Ken Loach, tá? Que ele é um cara que os filmes dele são baratos porque ele, ao invés de efeito, ele efeito especial, ele usa ator. Tem uma frase maravilhosa que eu já não lembro de quem é, que diz que o melhor efeito especial, ou ainda não inventaram um efeito especial tão maravilhoso quanto o ator. Então, e é verdade, é isso mesmo. Meus filmes, até os meus filmes são assim. Aliás, por que eu não coloco os meus filmes também nesse projeto? Acho que vou colocar. Bom, esse projeto, não tem fim lucrativo. Vocês estão vendo aí pela quantidade de visualizações no YouTube, que são assim, papo de 100 pessoas vendo, 200 pessoas no máximo, 80. Nós somos um grupinho, então não é nada, sabe? É pra gente passar essa quarentena fazendo o que eu faço aqui na minha casa, que é ver filme junto com todo mundo, com 15, 20 pessoas, e depois a gente fica tomando uma cerveja, tomando vinho e conversando. Agora eu tô fazendo, a gente faz uma vez por semana, agora a gente está fazendo uma vez por dia, e uma espécie de 200 pessoas vendo esse filme ao mesmo tempo e conversando. Eu queria muito ter o feedback de vocês, mas não dá, né, para ter só no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo no IGTV, tudo isso que eu estou falando, os links para baixar, etc, estão todos no YouTube, tá? Nesse mesmo vídeo no YouTube. E onde está esse link para você ir no YouTube? Ou você procura por um canal chamado Dodomundi, com I no final, que é o meu canal, ou então você vai no meu perfil do Instagram, e lá na descrição do perfil tem um link do meu canal do YouTube, tá bom? A gente vai continuar vendo o filme todo dia aqui, os filmes sempre com essa curadoria de o que pode nos ajudar a nos entender melhor e nos entreter durante a quarentena. Então não é à toa, os filmes são todos pensados para a quarentena. E quando acabar a quarentena, a gente acaba com um projeto. Por último é isso. Atenção, quem está entrando agora nesse vídeo, está conhecendo o projeto agora, vê logo os vídeos anteriores e baixa logo, porque até o dia 26 só que esses vídeos vão estar disponíveis. Tá bom? A gente volta amanhã. Uma beijoca!